Todavia, as dificuldades da execução são correlativas ao esplendor do objetivo. E diante da penosa tarefa de reforma interior, do combate incessante travado com as paixões, com a matéria, quantas vezes o artista não desanima? Quantas vezes não abandona o cinzel? É então que Deus lhe envia um auxílio. A dor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo, porque nós estamos no mesmo tema desde semana passada, do estudo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que foi escrito há mais de 100 anos, com a ajuda do livro que foi reescrito por outros autores, Um Novo Olhar sobre o Problema do Ser, do Destino e da Dor, 100 anos depois, e nós estamos no queridíssimo tema, muitíssimo esperado, que é o tema da dor. Semana passada nós começamos esse tema com mais referências, foi a primeira vez que eu fiz ao contrário. Eu trouxe as referências do livro mais novo para depois trazer as referências de Denis especificamente. Então, se você não assistiu ao vídeo passado, eu sugiro fortemente que você assista, porque trouxe referências científicas da dor, referências da visão espiritualista com relação à saúde e muitas referências evangélicas também do que é a dor, se a dor é algo de Deus ou não, se tem como viver com dor, sem dor. E aí eu trouxe as referências que eu considerei particularmente mais sensatas, raciocinadas, aí já é uma condução minha aqui, então eu sugiro que você leia o capítulo do livro para você ver todas as referências, porque o autor trouxe muitas. Eu não imaginava que tinha tanto livro de Emmanuel que eu não conhecia. Não dá nem pra falar que não tinha lido, né? Eu não sou muito boa de ler livros completos, não. Eu fico pegando os trechos para os meus estudos. Mas que eu não conhecia. Então tem muitas referências ali. E aí eu trouxe essa visão de que a dor é uma luz, é uma ajuda que Deus possibilita para nós enquanto a gente está encarnado, como se fosse uma luz, um farol mesmo, para a gente entender por onde que nós estamos andando, né? E essa forma de ver a dor, ela vai variar muito de acordo com a nossa evolução, na visão também de Leon Denis, nesse capítulo, em que ele fala o seguinte: a ideia que fazemos da felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, varia ao infinito segundo a evolução individual. Hoje a ciência já fala isso com relação às nossas memórias, né? Então, toda resposta que a gente vai dar a algum estímulo, seja visual, auditivo, tátil, olfato, paladar, o meu cérebro vai adaptar isso de acordo, vai responder a esse estímulo de acordo com tudo que você já viveu. E isso a ciência considerando apenas uma vida, né? E aqui Leon Denis considera todo o contexto de múltiplas existências. Então ele fala segundo a evolução individual, sabendo que a nossa evolução não se baseia em apenas uma vida, porque senão ficaria muito difícil da gente explicar a diversidade de inteligências na infância, de doenças também na infância, se a gente considerar apenas uma vida só. Mas no vídeo passado eu dei o exemplo da água, né? De você colocar a mão na água fria, na água quente, e depois colocar numa água natural. Dei o exemplo do café também, o café com o bolo, que o bolo não tem condições de tirar o açúcar do café, mas a sua última memória com relação ao paladar era do doce. Então, se você está um pouco perdido com relação a esses exemplos, volta lá para você entender melhor. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: Leon Denis já falava que essa percepção, a ideia que fazemos de felicidade, de desgraça, da alegria e da dor, ela varia ao infinito. Infinito não é pouca coisa não, gente. Ao infinito, segundo a evolução individual. Então, se isso é uma lei natural, ela não vai mudar. Ela é assim desde sempre. E agora, com algumas informações da ciência, a gente começa a perceber. Opa! Então, o que é dor para mim não é dor para outra pessoa. Às vezes, né? O que é felicidade para mim não é felicidade para outra pessoa. Em termos gerais, a sociedade caminha
com definições semelhantes de dor, de felicidade, mas a intensidade varia muito de uma pessoa para outra, varia muito de uma cultura para outra. Sabe-se em pesquisa, por exemplo, que os orientais têm maior capacidade de lidar com a dor do que nós, ocidentais. Então isso a gente vai percebendo que, de acordo com a memória que você tenha, você vai ter ideias diferentes do que é felicidade, do que é desgraça, do que é dor. Se a gente considerar uma vida só, a gente já consegue ver isso. Imagina se a gente considerar múltiplas existências e que nós já trazemos ideias do que é fácil, do que é difícil. Por isso que para algumas pessoas, desgraças com relação a dinheiro, a saúde, não parece ser tão pesado como para outras. E o inverso, a mesma coisa. Tem gente que tem muita facilidade para lidar com liderança, com dinheiro, com altos cargos, e outras pessoas não conseguem lidar com isso. Olha a importância da gente ver as memórias que a gente tem, seja dessa vida, seja de outras vidas. E ele fala o seguinte: é muito difícil, e esse estudo é para isso, é para te ajudar a ressignificar o seu movimento através da espiritualidade científica, seja ele movimento corporal, movimento emocional, movimento mental, movimento espiritual, qualquer um deles, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos. Por isso chama problema do ser, do destino e da dor, né? Só que é muito difícil fazer os homens entenderem que o sofrimento é bom. Olha, Denis falava isso, 1900 e pouquinho. Então ele já trazia a ideia, gente, vamos olhar para o sofrimento de uma forma diferente. A vida não é feita apenas de sorrisos e alegrias contagiantes. Chegaremos lá um dia, e a espiritualidade científica nos ajuda nisso, quando os espíritos trazem através de Kardec as categorias dos mundos habitados, que a gente vai chegar nesses mundos ditosos. Mas eu preciso viver sofrendo hoje em dia, porque um dia eu vou ter essa felicidade? Não. E no livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, ele cita isso, que muito mal já se fez à humanidade por conta disso. O comunismo, o nazismo, de matar milhares de pessoas a título de que a gente precisa viver um bem um dia numa sociedade melhor sem as pessoas ditas ruins. Então isso é muito, muito sério, muito importante da gente refletir. A gente pode caminhar assim de uma forma mais leve, mas como, né? Como que a gente pode caminhar de uma forma mais leve? Nesse vídeo eu espero que você termine ele já com uma ideia mais clara de como viver de uma forma mais leve, saber aliviar dores, independente da gente não estar no mundo ditoso ainda. Espero, viu? E assim que terminar o vídeo você me conta. E Leon Denis também traz a reflexão seguinte: suprime a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração neste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. Aí aqui eu vou relembrar bem detalhadamente a visão que a medicina germânica hoje tem, que é considerada uma ciência, mas que tem base em todas as ciências milenares, orientais, egípcias e tudo mais. A visão da medicina germânica é de que todo e qualquer sintoma que nós temos no nosso corpo está milimetricamente ajustado de acordo com leis biológicas, sistemas de proteção que o nosso corpo tem. Então, se você está com dor, se você está com febre, se você está com uma bactéria, se você está com um vírus, não tem vírus dito ruim, não tem bactéria dita ruim, não tem febre dita ruim. Tudo isso faz parte de um processo do seu corpo tentar reequilibrar esse sistema. Então, o que eu tenho visto mais comum acontecer, a relação da febre, da bactéria, do vírus, eu já ouvi alguns médicos dizerem, mas não encontro muito em artigos ainda, de que a gente não precisa combater a febre, não precisa combater uma bactéria. Mas a gente sabe que na clínica, no consultório, isso já acontece, porque eu já ouvi médicos falarem. Com relação à inflamação, eu posso dizer que isso já acontece, porque eu já ouvi médicos falarem também e já vi em artigos. Hoje em dia, a ciência
a medicina, a fisioterapia, já entende a inflamação como um processo regenerador do corpo. Eu, na educação física mesmo, já estudei que depois que você faz o movimento lá de musculação com o pezinho, você vai ter microlesões na sua musculatura que vão vir microinflamações para poder regenerar isso. Se você está muito sedentário e começa a fazer exercício, às vezes você tem uma gripe, uma garganta inflamada, tem mais dores no corpo, porque você baixou o seu equilíbrio ali, estava num equilíbrio. Aí você ofereceu um estímulo agressivo, que o exercício ele é, né, um agressor, mas você ofereceu um estímulo controlado. E aí depois disso o seu corpo vai adaptar. E ali tem pequenas inflamações. Então a inflamação ela é ruim? Não. Só que da mesma forma que acontecia com a inflamação, a gente vai começar a entender com vírus e bactéria. Antes achava que tinha a inflamação boa, tipo do exercício, e tinha a inflamação ruim. Não tem. O vírus e a bactéria é a mesma coisa. Não tem bactérias boas que estão lá no nosso intestino e tem bactéria ruim que tem que ser combatida. Agora, existem momentos que o seu corpo está reequilibrando alguma coisa que fez desequilibrar. O que é essa alguma coisa que fez desequilibrar? São os nossos conflitos emocionais. E, gente, isso corrobora tanto com o que a gente já estuda na doutrina dos espíritos. Vamos separar aqui movimento religioso, mas estudar de forma raciocinada o que os espíritos trouxeram. Por quê? A gente sabe que esse corpo que nós temos, ele é transitório. E o corpo espiritual já é dito que ele existe em diversas civilizações. Não foi a doutrina dos espíritos que trouxe isso. Se esse corpo é transitório, enquanto eu estou nele temporariamente, eu estou trabalhando quem? Esse corpício aqui? Não. Eu estou trabalhando o meu espírito através do meu perispírito, porque o espírito está ligado no meu corpo perispiritual, né? Que se liga nesse corpo quando a gente está encarnado. Então, todo o nosso processo de evolução é através do meu corpo físico. Na visão da medicina germânica, quando a gente passa por medos intensos, conflitos, que pode oferecer risco à sua sobrevivência, a gente precisa estar vivo para evoluir. Tudo que oferece risco à minha sobrevivência, eu vou abrir sistemas de proteção e depois eu tenho que corrigir esses sistemas de proteção. O que isso quer dizer? Quando eu abro sistemas de proteção, eu tenho vasodilatação das pupilas, eu mando mais fluxo sanguíneo para a musculatura, então a minha musculatura fica mais preparada, mais tensa. Eu tenho aceleração da frequência cardíaca, eu tenho controle dos órgãos digestivos, intestino, estômago, porque eu não posso ter uma diarreia no meio de uma luta com o leão, eu não posso ter uma hemorragia, então faz vasoconstrição. Quando eu me sinto nesse sistema de luta ou fuga, o meu corpo me protege. E quais são os momentos que eu me sinto nesse sistema de luta ou fuga? Milhares, diversos. Eu não vou dizer infinitos aqui porque seria muito, mas é uma hipótese que eu cogito. Por quê? Eu me sinto em conflito quando eu estou em crise financeira. Eu me sinto em conflito quando eu estou com problemas relacionais. Eu me sinto em conflito quando alguém da minha família desencarna, falece. Eu me sinto em conflito quando eu tento fazer um trabalho que eu gostaria, mas a sociedade parece não aceitar muito bem o meu trabalho. E XYZ. Quando eu resolvo o meu problema relacional de família, quando eu faço a mudança de direção que eu queria fazer, quando eu entendo que eu posso viver sem aquela pessoa que faleceu ou que a culpa do falecimento dela não foi minha, e assim por diante, todo esse sistema de luta ou fuga que havia ali, ele começa a ser corrigido. Então precisa corrigir o excesso de aceleração de frequência cardíaca, precisa corrigir o que desgastou do osso, é a hora que aparece uma condromalácia no joelho, é a hora que aparece uma hernia de disco, é a hora que você rompe um tendão de tornozelo, aparece uma bursite no ombro, daqui a pouco aparece uma pedra no rim e assim por diante. Tem mecanismos para corrigir todo esse processo.
O que muitas das vezes acontece? E aí eu vou fazendo a correlação dos estudos da doutrina dos espíritos, de Eckhart Tolle, de Leon Denis. Eckhart Tolle, por exemplo, fala que grande parte do nosso sofrimento é de não aceitar o que é. De não aceitar, por exemplo, as situações que Deus coloca na minha vida. Então, Deus está propondo ali mudanças, como por exemplo a pandemia que a gente está vivendo, e eu não aceito. A partir do momento que eu canso de brigar e que eu vou escutando tantas coisas que fazem sentido, eu falo assim, né, não precisa mais brigar, eu acho que a gente pode fazer as coisas diferentes. Opa! Seu sistema de proteção desliga o excesso de proteção, que é a alteração do sistema simpático para o parasimpático, e a partir dali ele precisa corrigir. É o momento que a gente tem mais doenças, tem mais inflamações, tem mais dores. Por que então que as pessoas mais velhas tendem a ter mais dores? Porque vão resolvendo mais conflitos no decorrer da idade do que as pessoas mais novas. Por que as pessoas mais novas estão aparecendo com mais dores e doenças? Porque o sistema de criação está sendo mudado. Não está sendo mais aquele sistema de criação impositivo, de regras, que não dá a liberdade da pessoa ser o que ela é. Hoje as pessoas estão podendo ser o que elas são. E aí você pode dizer assim, Tamiris, mas parece que o mundo está pior. Não, é porque antes a gente vivia escondido. Então o que tinha de ruim era escondido, era feito, debaixo do tapete. Quantas coisas da sua família você não sabe, não te contam, porque é segredo de família. Agora as coisas estão vindo à tona, por pior que sejam. As pessoas estão assim, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou e ponto. Até a gente encontrar aquele caminho de que a gente vai nos encontrar como potencialidade divina. Encontrar aquilo que tem de divino em nós. E não essa carcaça de personalidades que a gente vem trazendo no decorrer da vida. Ou seja, o que a gente entende hoje como problemas corporais são sistemas de cura da nossa alma. Quando eu estou resolvendo problemas da minha alma, eu tenho doenças, eu tenho inflamações, eu tenho vírus, fungos, bactérias. Eu tenho dores. Será que Leon Denis pensava assim também? Vamos trazer mais uma referência. Seguinte, ele cita Michelangelo. Michelangelo adotara como norma de proceder os preceitos seguintes. Concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. Pare e pense comigo. Vamos fazer uma reflexão aqui agora. Quantas vezes você já não se sentiu cansado? Aquela moleza que bate depois que você passa um tempo brigando com alguma situação. E esse brigando pode ser assim, um projeto que você precisava entregar, uma doença de alguém que você não queria aceitar, a opinião de alguém que você queria que a sua fosse valorizada. Quando aquilo se resolve, o que muitas das vezes acontece? Às vezes tem dor de cabeça, às vezes aparece uma gripe. Muitas pessoas, já ouvi história, tiveram um diagnóstico de Covid. Olha só. Porque alguma situação ali você decidiu deixar para trás. Não vou mais brigar por isso. Ou na hora que você deixou para trás, as pessoas resolveram ouvir o que você estava falando. Porque não era na imposição que você ia conseguir resolver. Mas apenas deixando as coisas acontecerem. Você falou uma vez, você demonstrou o seu exemplo, você fez o seu movimento. O resto é de Deus. Não é na briga que a gente vai resolver. Já aconteceu isso com você? 1, 2, 3, 10 vezes, 100 vezes. Olha o corpo tentando recuperar. E aí a gente vai esculpindo a nossa alma. Então eu tenho uma gripe, eu tenho um problema, eu tenho uma doença. Quando eu resolvi um problema da minha alma, que eu parei de brigar. Certo? Lembra daquele trecho que eu trouxe no início? Aí ele fala assim: todavia, as dificuldades de execução são correlativas ao esplendor do objetivo. E, diante de penosa tarefa, vamos por partes. Todavia, as dificuldades de execução
são correlativas ao esplendor do objetivo. Então, uma pessoa que quer ter um objetivo de ajudar a África tem um objetivo grande para ser caminhado. Se eu quero ajudar as pessoas da minha casa, o meu objetivo está mais próximo. Não quer dizer que seja melhor ou pior, tá? Mas as dificuldades da execução são correlativas ao esplendor do objetivo. Eu ajudar as pessoas da minha casa, teoricamente, vai ter mais facilidade do que eu ter objetivos de pensar na humanidade. Teoricamente, a gente tem que fazer não só para os que estão próximos, não só para a minha família, né? Mas pensar no bem da humanidade inteira. E, diante de penosa tarefa de reforma interior, então eu estou pensando na sociedade, estou ajudando a sociedade, mas eu estou fazendo uma reforma interior. Do combate incessante travado com as paixões, então quando eu vou lapidando lá a minha estátua interna, eu vou travando combate com as minhas paixões, com a matéria, eu não quero mais isso, eu deixo para trás. Quantas vezes o artista não desanima? Quantas vezes não desanima? Ai, não vou mais seguir com esse projeto não, fazer vídeo toda semana, cara, é um tempão do final de semana que eu tomo, aí depois tem que editar, às vezes a edição dá errado, tem que fazer de novo, tem que subir pra internet, aí o povo acha ruim, faz crítica, não sou obrigada. Não preciso disso não. E aí? Quantas vezes a gente não desanima? Quantas vezes não abandona o cinzel? É então que Deus lhe envia um auxílio. A dor! A dor! Gente, tem ideia? Se você não entendeu alguma coisa que eu expliquei da visão da medicina germânica, volta lá. E aqui não precisa nem usar nome de medicina germânica, volta para qualquer visão de prática integrativa, da acupuntura, da meditação, que vai considerar o ser como um todo, qualquer coisa, desde que a gente veja a doença e a dor como um processo de reestabelecimento. Hoje a gente está começando a ver isso nas práticas com a saúde, com o corpo humano. E ó, já é dito há muito tempo, a gente só se afastou. Eu vou ler de novo, por você não achar que estou inventando coisa. Todavia, as dificuldades de execução são correlativas ao esplendor do objetivo. Diante de penosa tarefa de reforma interior, do combate incessante travado com as paixões, com a matéria, quantas vezes o artista não desanima? Quantas vezes não abandona o cinzel? É então que Deus lhe envia um auxílio. A dor. A dor, gente. E aí ele complementa aqui, ó. A dor física é, em geral, um aviso da natureza que procura preservar-nos dos excessos. Aí eu faço uma observação minha aqui, que eu imagino, né? Que é como se fosse assim. Você tava lá no sistema de luta ou fuga de briga, seu corpo desgastando. E sistema de luta ou fuga é quando você se sentiu não pertencente à videira, como diz Jesus, né? Sentiu um ramo cortado da videira. Você acha que o pai não está olhando por você, que você não tem pai, que você não é filho de Deus como todos nós somos. Aí você fica ali brigando com a situação. Em algum momento você entende que você é filho de Deus e que está tudo bem. Quando a dor vem, você tem a possibilidade de questionar, opa, veio dor. Só que até esse momento a gente olha a dor como ruim, né? Aí você fica pensando assim, o que eu fiz de errado? No momento que veio a dor, você já tinha começado a corrigir. Mas ela é um excelente sinal para você olhar para trás. Ah, então foi o órgão tal que foi atingido, foi a articulação tal, porque para cada um deles tem uma lei emocional, gente. Só que é claro que combinados nunca vai ser algo exato. Vai ter inúmeras formas de olhar isso. Então a dor nos dá esse alerta para que a gente corrija e vá para a próxima prova, vá para a próxima
questão íntima que você tem que trabalhar, que são diversas, que a gente vai evoluir sempre, né? E aí a gente vai com uma clareza maior do que eu corrigi, porque até hoje a gente veio corrigindo as coisas assim, sem muito entender o que a gente estava corrigindo. Agora não. Agora a gente já tem como raciocinar em cima disso. Eu melhorei nisso, eu melhorei naquilo outro, eu preciso melhorar nisso. E a dor é um excelente sinal para isso. Então eu corrijo e a espiritualidade fala, presta atenção nessa doença aí que tá difícil de você curar, que é que você tá resistindo à mudança. Presta atenção nessa dor que apareceu, que te deixou um pouquinho de repouso, para você lembrar que você precisa desacelerar também. Também, não só, né? Olhar para o que é que estava tendo de excesso. Lembra do muro lá? Dos gregos, nada em excesso. E uma das coisas que nos ajuda muito nisso é viver em sociedade. Porque através do outro, através dos nossos neurônios espelho, amar ao próximo como a ti mesmo, fora da caridade não há salvação. É através do contato com o outro que eu consigo enxergar aquilo que tem de dificuldade em mim. É fantástico isso. A partir do momento que você está lidando com o outro e abre alguma irritação em você, olha o que aquilo tem dentro de você. Esquece o outro. É dentro de você. E Leon Denis reforça isso quando ele fala assim, não foi a ameaça das feras, da fome, dos flagelos que obrigou o indivíduo a procurar seu semelhante para lhe associar? Olha como a ameaça, a dor, a doença nos traz benefícios maravilhosos, até aprender a viver em sociedade. Porém, contudo, entretanto, todavia, por muito tempo ainda, a humanidade terrestre, ignorante das leis superiores, inconsciente do futuro e do dever, lá no vídeo introdutório a gente falou de dever, precisará da dor para estimulá-la na sua vida, para transformar o que nela predomina, os instintos primitivos e grosseiros, em sentimentos puros e generosos. Lembra que eu falei do ramo cortado da videira? Então, quando a gente decidiu se afastar de Deus, decidiu fazer do jeito que a gente acha que é certo, a gente deu voz maior para o ego, a gente criou o ego egoísta, né? Que é o meu jeito que é certo e não o que é feito para todos, de igualdade para a sociedade. Eu me sinto esse ramo cortado da videira. Como a humanidade ainda não tem essa noção, ela ignorante das leis superiores, né? Ela ignora esse futuro, esse dever, precisará da dor para estimulá-la na sua vida, para transformar o que nela predomina, os instintos primitivos e grosseiros. Dentro da teoria da doutrina dos espíritos, antes de sermos espíritos individualizados, o nosso princípio inteligente, que está dentro de nós, estagiou nos reinos mineral, vegetal e animal. Então a gente tem memória de todos esses reinos. Porém, a gente já está na fase da razão de entender que nós não somos animais. Só que quando a gente é muito mais do que isso, né? Quando a gente se desconecta de Deus, e a gente não falou das memórias no vídeo de hoje, que tudo vai depender daquilo que a gente já tem de memória, é muito mais fácil para a espiritualidade que tem débitos conosco, que nos influenciam, acessar em nós essas memórias para nos potencializar essas dificuldades, que são ditas as influências espirituais dos nossos irmãos em dificuldade, tanto quanto nós, mas que às vezes não se perceberam ainda em dificuldade. A gente tem a memória de estar ligado a Deus, porque foi de lá que nós viemos. Mas a gente ficou muito tempo estagiando no mineral, vegetal, animal. Se a gente se conectar a Deus, eu relembro a minha potencialidade divina e não fico em dúvida se quando eu sou agressivo, eu sou agressivo ou estou agressivo. Porque o que fala mais alto em mim é a minha potencialidade divina. Quando eu estou com dor, eu estou com doença, eu relembro que este é um corpo passageiro. Eu não sou uma pessoa doente,
eu estou curando as minhas doenças da alma. Que bom que está saindo já pelo corpo. Então eu não preciso me desesperar, eu não preciso piorar os meus sintomas de doença, que a gente sabe que quando a pessoa se considera doente, acha que aquilo não tem cura, o corpo tem muito mais dificuldade de lidar com esses sintomas. Acreditar que você vai se curar é incrível como movimenta a nossa biologia, e tem os estudos que relacionam a fé com a cura das ditas doenças. É porque, na verdade, seu corpo só está restabelecendo um equilíbrio e você acredita que é possível fazer isso. Ele não precisa abrir outros sistemas de proteção. E a gente se mantém sempre conectado na videira. Essa é a ideia de acreditar tão claramente em Deus, retomar, relembrar isso dentro de nós, que independente do que acontecer, nenhum sofrimento é maior do que a minha segurança para com o Pai. Nenhuma dor é maior do que a fase que eu estou passando agora do meu processo evolutivo, que o meu processo evolutivo é muito maior do que isso. A vós todos que vos queixais amargamente das decepções, então se para você ainda é difícil ver a dor como boa, o sofrimento, a doença, o sofrimento é opcional, né? A doença como algo que faz parte do processo evolutivo. A vós todos que vos queixais amargamente das decepções, das pequeninas misérias, porque a gente só consegue considerar isso como pequenina miséria quando eu olho para um espectro mais abrangente. É tão grande o nosso processo evolutivo que isso fica muito pequeno. É quando a gente começa a olhar para o universo. Eu não preciso deixar que meu ego fale mais alto, que eu sou melhor do que as outras pessoas, porque olha o tamanho desse universo. Quem somos nós? Mas ao mesmo tempo, nós temos a nossa potencialidade divina, que nós podemos ser deuses, ser tão bom quanto. Mas desde que todo mundo da sociedade tenha a mesma condição, a mesma oportunidade. Então, a vós todos que vos queixais amargamente das decepções, das pequeninas misérias, das tribulações de que está semeada toda a existência, e que vos sentis invadidos pelo cansaço e pelo desânimo, se quereis novamente achar a resolução e coragem perdidas, a gente já sabia disso em algum momento. Olha, se quereis novamente achar a resolução e a coragem perdidas, se quereis aprender a afrontar alegremente a adversidade, a suportar resignados a sorte que vos toca, lançai um olhar atento em roda de vós. Ponto. Olha para o seu próximo. Olha para a sociedade. E eu achei uma frase interessante essa semana, quando fala assim, quando fala cuidar de mim, não é só a mim, mas a mim também. A mim também, eu vou cuidar do próximo e de mim também. Mas nos outros vídeos eu já falei sobre isso, né? Sobre o sacrifício do ego e não o sacrifício do eu interior. Volta lá e assista. E eu espero que tenha ficado mais claro para você essa visão da dor como processo de restabelecimento do corpo, do processo da inflamação, das doenças. Lembro aqui a fala do Álvaro Avezum, um cardiologista, que fala: se o rancor é capaz de alterar o acúmulo de gordura nas artérias, a frequência da cardíaca, a pressão arterial, quando está com a pressão já instalada e foi o rancor que fez aumentar todo o processo de gordura e de alteração, o que eu tenho que tratar? A pressão alterada, a gordura ou o rancor? O que é a doença? Aí a gente vai ter que ressignificar o que é doença, os diagnósticos, os tratamentos e tudo mais. E aqui eu acho que já tá dando para ter uma ideia. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe o vídeo, curta o canal, comente se é a primeira vez que você vê isso, se tipo não fez sentido nenhum para você, se você discorda de alguma coisa, por favor compartilha, que é só assim que eu vou vendo também se eu estou num caminho equivocado. Combinado? Te espero no próximo vídeo.